Você já se perguntou se a última convocação de uma eliminatória é importante para a Copa? É isso que eu quero te responder nesse exato vídeo, porque a gente decidiu fazer um levantamento para ver se a última convocação de um jogo de eliminatória antes da Copa muda alguma coisa para a convocação final da Copa. E por que eu e meu mano JP Sombra estamos aqui? Porque o Brasil, nessa semana e na próxima, entra em campo para fechar a campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil, claro, já está classificado para o Mundial, primeiro entrando em campo nessa quinta-feira diante do Chile no Maracanã e na terça-feira, dia 9, vai ter que subir o continente para enfrentar a equipe da Bolívia em El Alto. A última convocação da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 1994 aconteceu, claro, no fatídico Jogo de Romário, Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994. Claro que o jogo aconteceu no ano anterior, em 93. Naquela ocasião, o senhor Carlos Alberto Parreira não levou o baixinho, primeiro convocou o atacante Miller, que precisou ser cortado, e aí sim, depois de uma reunião com a CBF, o Parreira decidiu levar o Romário, que decidiu o confronto para a seleção brasileira e nos encaminhou para os Estados Unidos, onde, claro, aqui o tetra foi levantado. Naquela ocasião, além de Miller, que foi trocado por Romário, 3 jogadores não foram para a Copa do Mundo do ano seguinte. Ricardo Gomes, que sentiu uma lesão e não pôde ser convocado, além de Palhinha e Evair, foram os atletas que não conseguiram estar na Copa do Mundo do ano seguinte. A última convocação antes da Copa de 98 foi a seguinte: Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Zé Elias, César Sampaio, Denilson, Ronaldo, Romário, Kleber, Leonardo, Edmundo. Só que tem um porém. Naquele ano, o Brasil não disputou eliminatórias. Foi para um amistoso contra a Argentina. E o porquê disso? Porque naquela época, o campeão do mundo não disputava eliminatórias. Então foi um amistosão ali, com alguns convocados. E desses nomes que eu citei, 3 não foram para a Copa do Mundo daquele ano. Zé Elias, Romário, que chegou a ser convocado, foi cortado, polêmica, né? Mas aí esse é assunto para outro vídeo. E Kleber. Esses foram os não convocados da última convocação. Em 2002, a grande diferença entre a última convocação das eliminatórias e a convocação para a Copa do Mundo se resume a um dedinho, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo estava se recuperando de lesão no último compromisso do Brasil nas eliminatórias e, portanto, não foi convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, que decidiu levar outros jogadores. Porém, no ano seguinte, o Ronaldo já estava disponível para o treinador, foi convocado para a Copa do Mundo e o resto vocês já sabem que é a história. 8 gols na campanha e o penta para a seleção brasileira. Para a entrada de Ronaldo, outros 5 jogadores não puderam estar presentes: Serginho, Juan, Zé Roberto, Marcelinho Paraíba e Elber. Pouco mais de 20% aí da convocação trocada. Entraram na convocação final Rogério Ceni, Anderson Polga, Júnior, Kleberson, aí além de Ronaldo, Kaká, o jovem Kaká, que havia acabado de se tornar campeão pelo São Paulo, também foi incluído. Quase entrou na decisão diante da Alemanha. O Galvão queria, mas não conseguiu, não deu tempo, porque o Brasil, aos 48, finalizou a campanha com o histórico pentacampeonato. Em 2006, a situação foi um pouco semelhante. Sob o comando, novamente, de Parreira, de Carlos Alberto Parreira, as trocas foram um pouco semelhantes em relação a 2002. Gustavo Neri, o goleiro Gomes, Roque Júnior, Renato, Alex, Júlio Batista e Ricardo Oliveira. Edmilson, que posteriormente foi trocado por Mineiro por conta de uma lesão. Vale lembrar que na última convocação das eliminatórias, o técnico Carlos Alberto Parreira levou jogadores a mais por conta de um jogo na altitude. Em 2010, meu filho Dunga, tava perdido? Quase metade da convocação das eliminatórias foi trocada rumo à Copa do Mundo. E até hoje tem muita crítica ao trabalho do Dunga, não poderia ser diferente, né? Por causa desse tipo de situação.
Vamos lá para as trocas. Vitor, André Santos, Felipe Luiz, Miranda, Naldo, Lucas Leiva, Sandro, Alex, Diego Souza, Adriano e Diego Tardelli não foram levados. Diferente do Dunga, o Filipão ele foi mais homem de grupo, porque dos 19 convocados na última convocação antes da Copa, por quê? Mais uma vez, lembra de 98? Foi a mesma coisa. Naquele ano o Brasil não disputou eliminatórias, então o Filipão convocou uma seleção já bem base ali para a Copa e só um jogador não foi convocado, que foi o Rafinha. Meu Deus, imagina você tá no meio de todos os jogadores, foram 19 convocados naquela convocação, todo mundo foi convocado, menos você. Se eu sou o Rafinha, eu guardaria uma baita mágoa com você, Luiz Felipe Scolari, mas tudo bem. Já em 2018, naquela Copa que a gente estava tão hypada, comandado por Adenor, Baki, o Tite, feito responsabilidade. O Brasil teve algumas mudanças, mas exatamente 5 nomes convocados naquela eliminatória não foram convocados para a Copa. Lateral direito, Daniel Alves, que não foi para a Copa, foi cortado por conta de lesão. Zagueiro, o zagueiro Gemerson. Os meio-campistas, Diego Ribas e Arthur, que está de volta ao Grêmio hoje. Na época ele era um menininho que a gente imaginava ser o novo Xavi. Grande Arthur. E no ataque, Diego Tardelli. Triste, né? Mas tudo bem. E para a última Copa agora de Tite, lá em 2022, também tivemos mudança. Naquela última convocação, dos convocados para as eliminatórias não foram para a Copa os seguintes. Vamos lá. Guilherme Arana, lateral esquerdo, gosto muito do atleta, mas não foi para a Copa. Gabriel Magalhães, que já era destaque, ele acabou não indo para a Copa. Mais uma vez ficou de fora o Arthur. Arthur, em 2 últimas convocações eliminatórias, chegou ali, mas na hora da Copa não foi, coitado. E, para finalizar, o querido, icônico, Felipe Coutinho acabou não indo para a Copa, esteve presente, inclusive fez gol naquele jogo. E aí eu te pergunto, vai aparecer na sua tela quem dessa lista vai para a Copa? E quem dessa lista não vai para a Copa? Tem que ir, quem daqui não tem que ir, quem ficou de fora tem que ir, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. E claro, não podemos esquecer, a cobertura completa dos jogos da Seleção Brasileira é aqui no Lance. Siga-nos nas redes sociais, vá no nosso site lance.com.br e vem com a gente para torcer pela seleção.